Olá pessoal, aqui é o Pastor Antônio Júnior e hoje eu vou falar com vocês sobre tatuagem, porque nos últimos anos o número de pessoas tatuadas tem aumentado bastante, inclusive dentro das igrejas. Mas será que isso realmente é pecado? Isso pode atrapalhar a pessoa a entrar no céu? E se for um versículo, uma mensagem de Deus tatuado na pele, isso Deus permite? Essas são dúvidas que passam pela cabeça de muitos cristãos, por isso eu vou analisar junto com você o que a Bíblia diz sobre este assunto e fazer com que você entenda de uma vez por todas se tatuagem é pecado ou não, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscreva-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas, para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar. Todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo. Irmãos, as tatuagens são muito populares em várias partes do mundo. Antigamente, as pessoas costumavam relacionar as tatuagens com facções criminosas, bandidos e delinquentes. Isso é uma realidade que vem mudando muito com o passar dos anos. Hoje, várias pessoas consideram a tatuagem como uma arte, como uma simples forma de expressar coisas que elas gostam e têm carinho. Existem pessoas que marcam o seu corpo para lembrar de algo importante em suas vidas, seja uma data, uma frase ou o nome de alguém por quem ela tem um carinho muito especial. E até mesmo dentro da igreja é possível ver cristãos usando essas tatuagens. Muitos deles usam versículos bíblicos ou o símbolo da cruz para representar o sacrifício de Jesus em sua pele. Mas será que isso é correto aos olhos de Deus? Será que os tatuados entrarão no reino do céu? Vamos entender melhor agora o que a Bíblia nos ensina. Eu sei que muitos cristãos são rápidos em afirmar que a tatuagem é pecado por causa daquela passagem de 1 Coríntios capítulo 6, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos ler o que está escrito nessa passagem. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, eu não sei se vocês separaram, mas esta passagem bíblica está falando sobre imoralidade sexual. Ou seja, quando você comete imoralidade sexual, você está desrespeitando o seu corpo como templo de Deus. E por isso nós não podemos usar essa passagem para falar sobre tatuagem, ok? E outros cristãos também dizem que tatuagens no corpo é pecado porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando alguém coloca uma tatuagem permanente em seu corpo, esta pessoa estaria alterando a criação de Deus. Se seguirmos essa ideia, o nosso corpo é puro e nós devemos permanecer com ele puro por toda a vida, porque foi assim que Deus nos fez. E tatuar o corpo com tinta seria uma violação grave da criação de Deus. Mas vamos pensar um pouco aqui. E as pessoas que furam as orelhas, pintam as unhas, fazem mechas no cabelo? Se nós formos seguir ao pé da letra, essas práticas também deveriam ser repensadas. Por isso essa visão não tem nada a ver, ok? E você pode até dizer que tatuagem é uma prática mundana que surgiu apenas nos tempos modernos e que tem afetado a igreja nos dias de hoje. Mas você sabia também que já existiam pessoas tatuadas na Bíblia? Olha só o que Deus disse em Levítico capítulo 19, o versículo 28. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Por muito tempo, muitos cristãos pensavam que este versículo condenava a pessoa que tinha uma tatuagem. Mas ele fala sobre um ritual que os pagãos faziam aos seus deuses na época de Moisés. As pessoas daquela época tatuavam seus corpos com símbolos e nomes de falsos deuses a qual eles prestavam culto. E por isso nós não podemos afirmar que tatuagem é pecado, até mesmo porque este versículo que está no livro de Levítico fala sobre o tempo da lei. E hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Deus estava falando com o povo de Israel para que eles fossem diferentes dos outros povos que adoravam falsos deuses. E nós cristãos não estamos debaixo da lei de Moisés. E no Novo Testamento não encontramos nenhum versículo que proíba fazer tatuagem. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, então eu já posso fazer tatuagem no meu corpo? Calma, eu não estou aqui encorajando você a ir correndo fazer uma tatuagem só porque a Bíblia não condena isso. Alguns pontos precisam ser analisados antes de você tomar essa decisão importante.
Lembre-se que tatuagem é algo que ficará marcado para sempre em seu corpo e decisões que são para a vida toda devem ser muito bem pensadas. E tem outra coisa, não é porque algo não é considerado pecado que nós devemos fazer. Muitas decisões que nós tomamos podem causar contendas entre as pessoas à nossa volta ou escandalizar outros irmãos na fé. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Irmãos, eu recebo muitas mensagens de famílias que dizem estar sofrendo com seus filhos porque eles estão fazendo tatuagens escondidos sem a permissão deles. E isso eu tenho certeza que não agrada o coração de Deus, porque eles estão desobedecendo seus pais, e a Bíblia é muito clara ao dizer que nós devemos honrar pai e mãe, ok? Em Provérbios capítulo 1, versículo 8, também diz que nós devemos ouvir as instruções dos nossos pais e não deixar os ensinamentos deles de lado. Então, meu querido, você que está aqui, ainda mora com seus pais e tem o desejo de fazer uma tatuagem, consulte primeiro a eles. Ouça o que eles têm a dizer antes de tomar essa decisão. E um outro motivo para se pensar muito antes de fazer uma tatuagem é o fato de que nós estamos em constantes mudanças em relação àquelas coisas que nós gostamos e deixamos de gostar. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está falando aqui sobre as fases naturais da nossa vida. Um dia nós já fomos crianças, nos tornamos adolescentes e depois adultos. E todas essas fases acompanham desejos e situações diferentes. Agora pense numa coisa. Será que você vai ser a mesma pessoa daqui a 10, 15 anos? Aquilo que você deseja tatuar hoje irá agradar você daqui a alguns anos? Nunca se esqueça disso. Tatuagem é para a vida toda e nós não podemos prever o que vai acontecer conosco no futuro. De qualquer forma, a tatuagem não é pecado e ela não vai tirar a salvação de você, ok? Então quer dizer que os tatuados podem ir para o céu? Meu irmão, é claro que sim. A Bíblia diz que para sermos salvos, nós precisamos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como o único Salvador. E se você já tomou essa decisão, você está salvo. E caso você ainda queira fazer uma tatuagem, eu acredito que você precisa analisar alguns pontos para que essa decisão não se transforme em um problema e principalmente não desagrade a Deus. Então eu vou te mostrar aqui 4 pontos que você deve analisar. O primeiro, saiba que tudo deve ser feito para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, esse princípio citado pelo apóstolo Paulo, ele deve ser aplicado em todas as nossas ações, inclusive quando se decide fazer uma tatuagem. Se ela está relacionada apenas à vaidade, ou se é um ato de rebeldia contra algo ou alguém, ela não deve ser feita porque não será para a glória de Deus. Saiba que Deus leva muito a sério as nossas motivações quando fazemos as nossas escolhas, pois Ele sabe que uma motivação errada com certeza vai nos levar para o caminho errado. Então, antes de fazer uma tatuagem, você precisa se perguntar: a minha decisão de fazer uma tatuagem vai glorificar o nome do meu Deus? O segundo ponto a analisar: que tipo de tatuagem será feita? Muita gente não presta atenção nisso quando vai fazer uma tatuagem, mas a verdade é que existem muitos desenhos que carregam fortes simbologias, vindas até mesmo do satanismo. Por isso, se você quer fazer uma tatuagem, procure saber muito bem qual é a origem do desenho a ser feito e peça a opinião de várias pessoas que você considera que são de Deus. Meu irmão, não faça nada precipitadamente. E tome muito cuidado também para que você não se vicie. Eu falo isso porque é muito comum as pessoas fazerem a primeira tatuagem e logo elas já estão pensando na próxima e sem perceberem já fizeram várias tatuagens no corpo. Então sempre reflita por que você quer fazer a próxima tatuagem, ok? O terceiro ponto a analisar: a tatuagem vai escandalizar? Eu sei que essa questão do escândalo é muito subjetiva, porque o que pode escandalizar uma pessoa pode ser totalmente normal para outra. Mas Paulo nos deixou um bom ensinamento a respeito desse assunto em 1 Coríntios capítulo 8, quando fala sobre a nossa liberdade cristã, principalmente em relação às pessoas mais fracas na fé. E nessa passagem ele faz 2 conclusões importantes que podem ajudar você que está pensando em se tatuar. Olha o que ele disse: tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar,
nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Aqui o apóstolo Paulo estava falando para as pessoas da sua época, mas ele também quis ensinar que o reino de Deus é formado por uma família de muitos irmãos e nós não podemos pensar de forma egoísta. Então, se você quer fazer uma tatuagem, avalie se essa decisão vai trazer mais problemas do que bênçãos para a sua vida, ok? E o quarto ponto que você tem que analisar é se você sente a paz de Cristo no seu coração. Se você quer fazer uma tatuagem, mas você tem mais dúvidas do que certezas, preste atenção ao que está escrito em Colossenses capítulo 3, que diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. O dicionário diz que o árbitro é aquele que tem a capacidade de julgar e apontar a direção certa sobre algo. Com isso, a Bíblia coloca a paz de Jesus como uma excelente forma de nos guiar quando precisamos tomar uma decisão importante. A dúvida geralmente tira a nossa paz. Então, se a dúvida é maior do que a certeza em relação a fazer uma tatuagem no seu corpo, pode ser que Deus não queira que você faça. O importante é que você sempre obedeça à vontade do Senhor para não se arrepender no futuro. E vale lembrar que essa paz de Cristo que eu citei para você vem através da nossa comunhão com o Senhor à medida em que nós o buscamos em oração. Por isso, faça o seguinte: ore e esteja com seu coração aberto para ter a confirmação de Deus, seja para ouvir um sim ou para ouvir um não. E se a sua consciência estiver pesada e mesmo assim você fizer, então você pecou. Veja o que está escrito na Bíblia em Romanos capítulo 14. Seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Irmãos, agora eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que esses pontos que eu citei para você são suficientes para você decidir se você quer fazer ou não. E antes de eu entregar a minha vida para Jesus, eu tinha muita vontade de fazer tatuagens, mas os meus pais pegaram muito no meu pé para eu não fazer. E como eu era jovem, muito impulsivo, com certeza hoje eu teria o meu corpo todo tatuado, mas eu agradeço a Deus porque Ele usou os meus pais para me alertarem, porque senão com certeza eu estaria arrependido hoje. E uma vez eu conheci um homem de Deus muito abençoado que fez muitas tatuagens, sendo que a maioria delas eram religiosas, com símbolos de cruz e versículos. Mas mesmo assim ele me disse que se arrependeu amargamente de ter feito e que ele não aconselharia ninguém a começar. Então, meu irmão, o meu conselho é que você analise bem, porque marcar o corpo para o resto da vida é algo muito sério. Ah, e tem mais um detalhe. Eu sei que muitos cristãos não fazem tatuagem porque eles pensam que precisam conservar o corpo para a ressurreição com Jesus, mas essa é uma forma errada de pensar. Em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos que o nosso corpo será glorificado. Ou seja, lá no céu nós não teremos um corpo restaurado, mas sim um corpo completamente novo. E se não fosse assim, o que seriam das pessoas que morreram em um incêndio, em uma explosão ou em um acidente de carro? Veja o que o apóstolo Paulo disse: há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. E para resumir então, eu quero que você reflita sobre a sua verdadeira motivação, veja se ela irá escandalizar os irmãos e se você sente a paz de Cristo no seu coração. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.